Olá, queridos irmãos, e todas as segundas estamos juntos, lendo, conversando sobre essa obra tão importante de Divaldo Pereira Franco, Perturbações Espirituais. Como sempre fazemos, vamos iniciar com a nossa oração, pedindo a proteção para mais essa tarefa, por mais esse estudo. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, nossos mentores que sempre nos acompanham nas tarefas, no nosso cotidiano. Uma vez mais estamos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus para mais essa tarefa. Rogamos as bênçãos e a proteção para mais essa leitura e estudo do livro Perturbações Espirituais. Ilumina nossa mente e nosso coração para que possamos assimilar o conteúdo desse capítulo e colocar em prática na nossa vivência dentro e fora das nossas casas espíritas. Que possamos jamais esquecer do orai e vigiai que nos ensinou o Mestre Jesus, contando com a proteção e com o amparo. Damos início em mais essa tarefa. Obrigada por tudo, que assim seja. Nós iniciamos esse 20º vídeo no capítulo 8 deste livro, que tem como título As Atividades Prosseguem. Encontrávamos-nos em uma área encantadora, próximo à praia, de onde podíamos ver o oceano a perder-se na imensidão. Enquanto eu imaginava quais os mistérios e segredos que se encontravam submersos sob as suas águas, especialmente nas regiões mais profundas, onde o homem ainda não conseguiu penetrar em razão da terrível pressão. Quantas maravilhas estão ocultas, por enquanto, ao olhar, ao entendimento humano, que ainda se encontra em fase primária de descobrimentos. Desde muito jovem, durante a jornada terrestre, o mar sempre exerceu especial fascínio sobre mim. Não poucas vezes fitava-o a regular distância desde as praias de branca areia, adornadas de coqueiros balouçantes, e refletia sobre a influência do magnetismo da lua nas suas águas volumosas, do equilíbrio da lei de gravidade, anelando por compreender um pouco que fosse a grandeza do Criador. Quem de nós nunca refletiu sobre isso? Particularmente, também temos fascínio pelo mar, pelo mistério do mar. Nosso venerando Dr. Bezerra, sentindo as ânsias de todos nós e captando certamente as reflexões silenciosas a que nos entregávamos, referiu-se: para onde nos dirigirmos, sempre defrontaremos a beleza da criação, os sinais de Deus que não estão apenas nos astros, conforme relatado nos Salmos, mas em toda parte, seja no minúsculo grão de areia, na florzinha delicada, no inseto leve e quase insignificante,
assim como na glória estelar, nas incontáveis galáxias. Em tudo e em todo lugar, a divina harmonia apresenta-nos convites discretos ou severos para que nos voltemos para a sua obra infinita e inexcedível, a fim de aprendermos os comportamentos compatíveis com as leis existentes, mantenedoras da ordem e do equilíbrio. E, não obstante, já podemos anotar os imensos prejuízos causados pelas ambições desnaturadas, pela cobiça das nações ricas que pretendem mais poder e grandeza, interferindo no sistema ecológico do planeta glorioso que nos serve de lar periodicamente no processo da evolução. Isso tudo sabemos. A ambição desmedida do homem praticando barbáries contra a natureza. Já é possível perceber-se os distúrbios causados à natureza, aos seres sencientes e especialmente ao próprio ser humano. A poluição, ao lado das chuvas ácidas, vem destruindo cruelmente a vida vegetal e a animal em cidades grandiosas. Em razão da sua alucinada tecnologia egoísta, nas quais já não se pode respirar, onde o câncer ataca a infância em especial e os adultos em geral, necessitando-se de aparelhos de umidificação, aprisionando nos ambientes fechados, sem quase o direito de locomover-se ao ar livre, asfixiante e danoso. A natureza responde sempre conforme é tratada e, nesse sentido, o desrespeito às suas leis faz-se responsável pelos distúrbios que ora se apresentam ameaçadores. É natural que ocorram alterações decorrentes dos processos que dizem respeito ao planeta, de acordo com as ocorrências normais registradas nos períodos anteriores. Na atualidade, porém, são somados aos fenômenos naturais as agressões provocadas pela moderna civilização ávida de poder e de prazer, sem os correspondentes compromissos de preservação do valioso patrimônio de que se constitui. Quantos desmoronamentos nós vemos, quanta coisa, tudo provocada pelo desregramento, pela imprudência nossa, humana. Felizmente, embora com algum atraso, espíritos de escola têm compreendido as funestas consequências dos abusos que se vêm praticando e levantam-se em protesto, através de organizações nacionais e internacionais respeitáveis, fazendo ouvidas suas vozes. Muito, porém, necessita ser feito para a manutenção da harmonia necessária às manifestações da vida no seu seio. Desde a ordem nos pensamentos, as condutas ético-morais, de modo a ser modificada a densidade da psicosfera que a envolve, portadora de miasmas pestilentos, de que se nutrem as multidões de infelizes desencarnados que lhe permanecem imantados e propiciam complexas obsessões para cujo atendimento a sociedade não está preparada, por ignorância dos elevados princípios espirituais. Então, lógico, nós sabemos que tudo inicia no nosso pensamento. Então, o que pode acontecer aqui é triste, mas é verdade. A visão materialista, no comportamento insano
mesmo naqueles que se dizem vinculados a esta ou aquela doutrina espiritualista, responde pelo desrespeito aos valores nobres que devem viger no imo de todos os seres humanos. Esse relevante mistério encontra-se reservado ao Espiritismo, pelos conhecimentos que proporciona a todos quantos lhe buscam as fontes inexauríveis. Com a interferência do mundo espiritual nas condutas do mundo material, modificar-se-ão para melhor ou para pior, de acordo com a qualidade de que se façam portadoras as condições existenciais. Como a lei é de progresso, a vitória do bem e sua disseminação em toda parte imporão a fraternidade, a perfeita união com todas as coisas, conforme São Francisco demonstrou ser possível. Para a santificante operação da solidariedade entre todos em nome do amor e da caridade, deveremos unir-nos, cada qual oferecendo o que possui de melhor nas suas paisagens íntimas e assim desincumbir-se do dever de preparar a era nova pela qual anelamos. Agora partamos. Uma longa reflexão, um longo ensinamento desse benfeitor amigo para a sua equipe. E aí ele diz: agora partamos. A noite havia chegado com as suas miríades de astros luminosos e o movimento na cidade se tornara mais agitado. Naquela hora em que se buscava o lar após o dia de trabalho afanoso. Chegamos ao nosso recinto de acolhimento e o encontramos repleto de trabalhadores espirituais e de necessitados que chegavam para o benefício do esclarecimento e a terapia fluídica. Estão lembrados que eles estão parando, né? Foram acomodados, vamos dizer assim, na casa espírita lá do senhor Eduardo, aquele da menina grávida, estão lembrados? Muitos semblantes de encarnados apresentavam a máscara do sofrimento, do cansaço, da irritação, das pressões espirituais obsessivas. Desde antes, os encarregados espirituais do socorro haviam se preparado para os atendimentos, e pessoas abnegadas, levemente aureoladas por peculiar luminosidade, postavam-se nos devidos lugares para os socorros imediatos. A sala reservada à aplicação de passes encontrava-se preservada da invasão dos espíritos obsessores, exceção feita quando havia perfeita simbiose entre o enfermo e o seu perseguidor. Os demais, de natureza ociosa, perturbadores e viciosos, eram impedidos por barreiras vibratórias adredemente construídas, né? A importância que muitas vezes, né, os irmãos que procuram uma casa espírita, um centro espírita, não têm noção de que desde que adentramos a casa espírita já estamos recebendo bênçãos, já estamos recebendo os fluidos desses benfeitores, esses trabalhadores abnegados da seara do Mestre Jesus. Como diz aqui, desde antes da tarefa, já estavam lá preparando o ambiente. É por isso que precisamos respeitar esse ambiente, não é adentrarmos a casa espírita com pensamentos ou assuntos levianos, de baixo calão, assuntos que não dizem respeito. Vamos lá para nos conectar com o plano espiritual superior
E é isso que devemos fazer, estar receptivos para recebermos tudo aquilo de bom que está lá nos aguardando, porque desde antes já estão se preparando para nos receber com amor, sempre com amor. E aqui na tarefa do passe, falando mais particularmente, preservada dos espíritos obsessores, ou seja, chegavam lá, o irmão obsediado e é separado daquele obsessor. E aí diz assim: o irmão Elvídio recebeu-nos com demonstrações da sua atual afabilidade, sua gentileza, e conduziu-nos à sala onde, a partir das 20 horas, teria lugar a atividade mediúnica. Normalmente eles ficavam na sala, né, onde acontecia a reunião mediúnica. O ambiente estava repleto, já presentes os benfeitores encarregados da atividade, assim como os espíritos que se deveriam comunicar. Sempre lembrando, né, na sala onde acontece a reunião mediúnica também, sempre respeitarmos, chegar com pensamento elevado desde antes. Ninguém é médio só na hora. Lá já começa 24 horas por dia somos médiuns. Então, orai e vigiai sempre, sempre. E lá, especialmente quando adentramos, manter a nossa harmonia com o nosso grupo, que trabalhamos juntos, o grupo de irmãos, harmonia, sem nos melindrar com qualquer alerta, com algum chamado de atenção que porventura possa acontecer no nosso grupo, sem melindres, amor e caridade. Esses são sentimentos que devem nos motivar sempre. E assim estaremos em sintonia com os trabalhadores do plano espiritual que ali estão para nos auxiliar, para nos indicar o caminho certo, para assim unidos auxiliarmos os irmãozinhos que já estão ali aguardando para serem atendidos. E aí dizia, repetindo aqui, o ambiente estava repleto, já presentes os benfeitores encarregados da atividade, assim como os espíritos que se deveriam comunicar. Alguns se encontravam em padiolas, assistidos por generosos enfermeiros que os cuidavam. Outros, taciturnos e deprimidos, apresentavam-se mergulhados em reflexões amargas. Diversos se agitavam e se estorcegavam sob as evocações da desencarnação. Generosos guias atendiam uns e outros, confortando-os e encorajando-os para a renovação interior. Não havia, porém, qualquer tipo de desordem, porque tudo estava programado para desenvolver-se no horário próprio. Desse modo, o recinto dedicado às atividades mediúnicas deve, sempre que possível, ser preservado de altercações, de anedotário vulgar, de conversação fútil, de atividades não compatíveis com a lei da caridade, porque são oficinas hospitais de acolhimento a desencarnados em preparação para o atendimento que lhes fará grande bem, aquilo que falávamos antes. Então, ter todo cuidado, ser preservado esse ambiente onde acontece as reuniões mediúnicas, né? Sem anedotário vulgar, sem conversação fútil, assuntos que não dizem respeito naquele momento. Se precisar falar alguma coisa,
no tom de voz adequado, suave, baixo, porque sabemos ali estão os irmãos mais enfermos do que nós, porque nós ainda temos conosco as enfermidades do orgulho, do egoísmo, e esses irmãos que ali estão mais ainda que nós, precisam ainda do nosso auxílio. Que possamos doar amor, praticar a verdadeira caridade que o Mestre Jesus pediu. O novo orientador da reunião mediúnica, Marcelo, que substituía o companheiro que renunciara à administração da casa, lembram-se do senhor Eduardo, que falávamos há pouco, né? E o Marcelo está substituindo ele porque ele se retirou dessa atividade, né, da casa. Encontrava-se profundamente emocionado o Marcelo. Sabia do alto significado de uma reunião daquele gênero e considerava-se insuficientemente preparado. Nada obstante, confiante na misericórdia do Senhor e na proteção dos mentores espirituais. Médiuns e assistentes, cooperadores, passistas e dialogadores encontravam-se a postos, quando o diretor, sinceramente humilde, exorou a divina proteção para as atividades que deveriam ser realizadas. Sintonizando facilmente com o nosso ouvido, de imediato se iluminou, enquanto o Verbo Superior criava uma psicosfera de alta magnitude. Terminada a exortação, Dona Márcia liberou a primeira comunicação psicofônica do responsável pela atividade de desobsessão, que elucidou brevemente a programação da noite, tendo em vista as dificuldades promovidas por espíritos perversos da falange inimiga de Jesus, trabalhando em nobre sociedade espírita em outro bairro da cidade. Tratava-se de uma luta interna que surgira por indução desses companheiros inditosos entre duas irmãs que dirigiam a sociedade. Uma delas, mais experiente e humilde, assumira o compromisso de manter fidelidade à codificação espírita, conforme elaborada por Allan Kardec. Amante da caridade sob todos os aspectos considerados, dedicava-se ao atendimento dos menos favorecidos pelos bens materiais, que nela encontravam a figura materna e paciente de verdadeira cristã. Como, porém, a casa houvesse crescido muito pelos benefícios realizados a todos quantos a buscavam, acorreram também pessoas mais afortunadas e elegantes, portadoras de cultura e exigentes sob o ponto de vista filosófico, que passaram a ser atendidas pela outra, mais jovem, a gentil Carolina. Entusiasta e menos conhecedora do espiritismo, era portadora de verbo fácil que atraía os jovens em razão das colocações mais concordes com as exigências sociais do momento, tentando demonstrar que o espiritismo não se envolve com as questões éticas, especialmente aquelas que dizem respeito ao comportamento sexual. Olha aí, que triste. Infelizmente, deixava a impressão de tratar-se a instituição de um lugar agradável, de um clube com tintas religiosas muito débeis, onde se pudessem debater todos os temas à luz da moderna psicologia, das audácias sociológicas e dos compromissos morais. Sem qualquer dúvida, era uma pessoa portadora de bons sentimentos, porém mais comprometida com o mundo social do que com a limpidez e austeridade dos princípios da doutrina espírita. Em razão da falta de siso,
atraía pessoas fúteis e vinculava-se a relacionamento pouco recomendáveis. Em razão da falta de siso, eu estava repetindo, me chocou bastante essa, que ela atraía pessoas fúteis e vinculava-se a relacionamentos pouco recomendáveis. Inevitavelmente, sucederam-se os choques entre as duas trabalhadoras. Só pode. Senira, a devotada servidora da causa, que estudava o espiritismo e o tinha na condição de o consolador que Jesus prometera, mantinha-se gentil, bondosa, mas de caráter digno de verdadeira cristã. Carolina, menos cuidadosa com os valores do espírito, rebelava-se contra a ação da caridade material, especialmente aquela que envolvia os membros da instituição no auxílio aos irmãos da retaguarda, os filhos do Calvário, que nos foram recomendados pelo Mestre, a fim de que os assistíssemos. Olha aí a tristeza, né? Ela não queria que fosse feita a caridade que Jesus tanto nos ensinou. A sopa distribuída aos esfaimados, a palavra orientadora e a assistência física, econômica e mental causavam-lhe mal-estar, porque preferia a convivência rápida e responsável com outros membros que sintonizavam com a sua forma de ser. Já se havia praticamente estabelecido a cisão interna, quando Senira recorreu, em fervorosa oração, ao auxílio do mentor espiritual. A reunião mediúnica daquele momento era destinada ao mistério, embora os membros encarnados não soubessem. Sob a direção espiritual do venerando Dr. Bezerra, Astolfo, o guia espiritual da sociedade, que na terra fora franciscano, devotado ao amor e à renúncia, ora encarregado de orientar alguns companheiros antigos que haviam fracassado no apostolado do Santo de Assis, não ocultava a preocupação que o tomava ante o perigo de uma divisão perniciosa entre os membros da casa. Com certeza, nós sabemos que uma coisa grave, dessa forma, desse jeito que está acontecendo entre essas duas irmãs, uma praticando leviandades, relacionamentos, não concordando com a caridade que a outra irmã faz. Nós sabemos que nesse momento se dividem aqueles, como disse ali, a Carolina não tinha muitos valores morais, valores do espírito, e atraía jovens, se envolvia mais com a parte social, enquanto a outra realmente praticava a doutrina espírita conforme as obras, conforme nos ditou o nosso codificador Allan Kardec. Então, uma seguia realmente o que Jesus nos ensinou e a outra não. Então, no próximo vídeo saberemos o que pode acontecer com mais essa casa sendo atacada pelos irmãozinhos das trevas, os inimigos de Jesus. Agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa tarefa, pela proteção e as bênçãos que recebemos nesta leitura e estudo. Finalizamos agradecendo todo o amor, toda a paz e harmonia. Muito obrigada. Que assim seja. Até o nosso próximo estudo. Um beijo no coração. Aqui estaremos, se Jesus permitir. Que assim seja.